Olá, meus irmãos, a paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz de Deus, graça e paz, Shalom Adonai. Novamente estamos aqui para falar de algo mais precioso nas nossas vidas, que é a palavra de Deus. E nessa tarde, nesse dia ou nessa manhã, depende do horário que você vai assistir esse vídeo, nós queremos falar de uma importante cidade do Antigo Testamento, a cidade de Gilgal. E depois que Israel saiu do Egito, Josué levou o povo para conquistar a terra prometida, terra que mana leite e mel. E eles se depararam de frente a Jericó. E nós vamos ver o que aconteceu nessa cidade de Gilgal. Então o texto que nós escolhemos foi de Josué capítulo 5 e todos os 15 versículos, Josué do capítulo 5 do 1 ao 15. Então o tema que nós colocamos é Gilgal, renovação da aliança com Deus. E nós dividimos essa mensagem em 3 tópicos. Primeiro, em Gilgal, Israel fez uma aliança, uma nova aliança. Ou seja, em Gilgal, Israel fez uma nova circuncisão. 2. Em Gilgal, Israel celebrou a primeira Páscoa em Canaã. E terceira parte, em Gilgal, Israel se encontrou novamente com Deus. Bom, então, vamos para a introdução. Israel não poderia entrar na terra de Canaã de qualquer jeito, ou seja, teria que antes renovar sua aliança com o eterno Deus. E eles fizeram uma nova aliança, e nessa aliança foi feita a circuncisão e celebraram a primeira Páscoa em Gilgal. Quero ler o texto de Josué, capítulo 5, versículo 1. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam desse lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Bom, então em Gilgal, Israel fez uma nova circuncisão. A gente pode perguntar, e por que Josué fez todo o povo passar por uma nova circuncisão? Então é simples explicar. Aquela primeira circuncisão é realizada ainda no Egito. No dia que eles estavam para sair do Egito, Moisés fez o povo comer a Páscoa, e só poderia comer da Páscoa tanto os judeus como os egípcios ou estrangeiros que estavam com Israel, só poderiam comer numa condição: se estivessem circuncidados. E aí Arão e Moisés fizeram todo o povo circuncidar para comer a Páscoa naquela noite e para depois sair para a terra de Canaã. Então, quando chegaram em Gilgal, quando Josué assumiu o comando, Moisés já tinha morrido, também Arão. Então eles chegaram em Gilgal, que é de frente a Jericó, e ali eles fizeram uma nova circuncisão. Todo o povo, todos os homens de Israel foram circuncidados. E devemos entender que aqui são os filhos daqueles que saíram do Egito, pois aquela geração, os pais ficaram 40 anos no deserto, pecaram contra o Senhor, murmuraram, e o Senhor muito se indignou por causa das murmurações, murmuraram mais de 10 vezes, e aí o Senhor prometeu que eles não entrariam na terra prometida, mas sim os seus filhos. Então quando Josué entra na terra, trata-se então dos filhos daqueles que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb. O resto são todos os descendentes. Vamos ler aqui. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro seja circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Esse texto está em Êxodo
capítulo 12, 49 ou 48, quando eles estavam de saída do Egito para a terra de Canaã. Então entendemos que só poderiam participar da Páscoa todo aquele que tivesse sido circuncidado. E o que era a circuncisão? A circuncisão não era apenas a operação da fimose, como chamamos popularmente, né? O corte do prepúcio, ou seja, aquela pele que fica sobre o pênis da criança. Mas a circuncisão não era somente um sinal físico e visível, era muito mais importante. E significava que aquele que se submetia ao rito, a esse rito, estava se oferecendo por inteiro ao Senhor e entrando em comunhão com Ele perpetuamente. Então a circuncisão do corpo levava à circuncisão do coração, como o apóstolo Paulo explica mais tarde, escrevendo aos Romanos, que nós vamos ler agora. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é a circuncisão a que somente é na carne. Porém, judeu é aquele que o é inteiramente, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. Romanos 2, 28, 29. Então, para o judaísmo, para os judeus, para fazer parte do povo de Israel, era necessário que todos fossem circuncidados, os homens, né? E não era permitido participar da ceia do Senhor e circunciso. Por isso houve duas circuncisões, como eu já falei. Uma, quando eles estavam saindo naquela noite da escravidão do Egito, pela mão forte do Senhor, e Deus estava usando ali Moisés e Arão, e eles conduziram durante 40 anos o povo pelo deserto, até que aquela geração, por causa das murmurações, das reclamações, eles pereceram, com exceção de Josué e Calebe, e somente os seus filhos, seus descendentes, entraram na terra de Canaã. E em Gilgal, Josué fez uma circuncisão geral para aqueles filhos descendentes de Israel. Então Gilgal é muito importante, essa cidade. Em Gilgal, Israel também, além da circuncisão, eles participaram da primeira ceia, da primeira Páscoa, vamos dizer assim, em Canaã, no território de Canaã, a terra que mandava leite e mel. Então, para os judeus, a maior festa era a Páscoa, que significa passagem. Era a comemoração da saída de Israel do Egito como escravo e a sua passagem para a terra de Canaã, já agora em liberdade. É um simbolismo do novo nascimento, né? Tanto é que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala bem claro sobre isso. Ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, toda a circuncisão e a Páscoa era o simbolismo, apontava para Cristo. O que Deus estava querendo falar com os filhos de Israel nesses rituais, tanto na Páscoa como na circuncisão. Na circuncisão era o corte do prepúcio e ficava marcado para sempre na criança. Simbolizava ali que ele deixava de ser escravo do mundo, do pecado, e passava a ser adotado como filho de Deus. Semelhantemente, na Páscoa só poderiam comer o cordeiro pascual aqueles que estavam em novidade de vida, aqueles que nasceram de novo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que Cristo que é a nossa Páscoa. Assim como Páscoa significa passagem, ou seja, passagem da escravidão do Egito para a liberdade em Canaã, a terra prometida, em Cristo também, ele é a nossa Páscoa, ou seja, ele faz com que nos faz passar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Deus em Cristo nos tira da servidão do pecado,
do mundo e da carne e nos torna filhos de Deus, nos torna cidadãos do reino de Deus. Bem, em Gilgal, a palavra Gilgal significa tirar. O que Deus disse para eles? Olha, que o Senhor, eu vou ler aqui em Josué, ele diz: depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Então, quando eles chegaram ali de frente a Jericó, o Senhor mudou o nome daquela cidade e passou a chamar Gilgal, porque ele disse: agora eu estou tirando a humilhação de vocês. Ou seja, vocês eram escravos, foram envergonhados como escravos, passaram muito tempo no Egito. Hoje eu estou tirando essa pecha, estou tirando essa mancha, estou tirando esse peso sobre vós. Vocês agora não são mais escravos, vocês agora são meus filhos, são livres. E por isso aquela cidade foi chamada de Gilgal, que significa retirar, tirar. Amém? Assim Cristo fez conosco, tirou-nos do mundo e nos fez filho de Deus. Interessante isso, né? Uma analogia. Nós podemos ler isso em João 1, capítulo 1, Evangelho de João, versículo 12 e 13, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12 e 13. Então, em Gilgal, eles estavam ali sendo aceitos por Deus, sendo considerados agora filhos de Deus, não mais escravos, como eram no Egito, mas agora se tornaram filhos de Deus. Foram circuncidados e também puderam participar da Páscoa, ou comeram da Páscoa. A Páscoa representa Cristo, que nos tirou do mundo da perdição e nos tornou filho de Deus. Por isso que nós lemos aí que a todos quanto receberam quem? A Cristo. Ele, Jesus Cristo, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, todos aqueles que o receberam o nome de Jesus, entregaram as suas vidas a Jesus. Jesus deu o poder de todas essas pessoas que nasceram de novo se tornarem filhos de Deus. Então, outra coisa muito importante em Gilgal é que depois que eles se alimentaram dos frutos da terra, passaram 40 anos no deserto comendo maná. Mas aí quando eles chegaram em Gilgal, de frente a Jericó, na terra de Canaã, então eles participaram da ceia do Senhor, ou melhor, foram circuncidados, depois participaram da Páscoa, que é como fosse a ceia, né? E depois comeram eles do fruto da terra, do trigo, do milho, dos alimentos da terra. E naquele momento que eles foram saciados, que eles foram alimentados com os frutos da terra, o maná cessou. E não caiu mais maná para eles como caiu durante 40 anos. Então o que isso representa para nós? Então Deus, Ele alimentou, é a providência, né? Assim como Ele alimentou eles durante 40 anos no deserto, agora também Deus providenciou para eles o alimento da terra. E é interessante que foi, assim como o maná que não foi feito pelas mãos humanas, que não foi feito pelo esforço humano, semelhantemente, esses alimentos que eles comeram na terra de Canaã, também não foi eles que plantaram, não foi cultivado por eles, não foi uma safra que eles colheram do que plantaram, mas eles chegaram e já estavam aqueles frutos na terra, aquelas nações plantaram. E depois elas foram expulsas daquela terra, porque caíram na idolatria, na feitiçaria, sacrificaram seus filhos aos demônios. E por isso Deus estava muito zangado com aqueles povos daquelas terras e prometeu que ia eliminá-los da face da terra pelos pecados terríveis que eles estavam cometendo. A nação de Israel
seria para eles o bastão de Deus, o bastão da correção, para que eles não continuassem fazendo essas atrocidades, esses assassinatos, esses sacrifícios humanos, essa matança de crianças inocentes. Quero ler aqui para vocês. Então, enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Como eu disse, Deus providenciou um novo alimento para eles. Não era mais agora necessário o maná que durante 40 anos foi servido a eles no deserto. Bom, então em Gilgal eu já falei que foram acontecimentos importantes, né? Uma renovação do pacto, da aliança. Todos foram circuncidados, porque aquela geração não era a mesma que saiu do Egito. Agora eram os seus descendentes, com exceção da casa de Josué e Caleb, mas os restantes, todos morreram no deserto, pecaram, porque murmuraram contra Deus, fizeram trapaças, se levantaram contra Moisés, murmuraram por ter saído do Egito, enfim. Deus ficou muito zangado com eles e Deus falou que eles não entrariam na terra da promessa, na terra que manava leite e mel, somente seus filhos. E aí com Josué, em Gilgal, ele entrou com os descendentes, os filhos daquele que saiu do Egito. E por isso que ele fez uma nova circuncisão, mas também teria que participar da Páscoa, celebração da Páscoa. Eles não poderiam participar incircuncisos. Então foi feita a circuncisão, que é uma renovação do pacto, e a celebração da Páscoa. Devemos lembrar que a Páscoa também era um memorial eterno. Eles deviam, toda vez que celebrassem a Páscoa, deveriam lembrar que Deus o havia tirado com a mão poderosa do Egito. Depois de 10 pragas, subjugou o Egito e eles saíram do Egito, saíram livremente e foram tomar posse da terra que o Senhor já tinha prometido a Abraão há muitos séculos, há muitos anos atrás. Mas um acontecimento muito importante em Gilgal, maior do que a circuncisão e a celebração da primeira Páscoa, sem dúvida foi o aparecimento do anjo de Deus, a presença de Deus. Então o acontecimento mais importante em Gilgal foi o aparecimento do anjo do exército do Senhor a Josué. Quem era este anjo? Trata-se de Jesus Cristo pré-encarnado. Ou seja, a presença de Deus estava confirmada nessa nova aliança entre os filhos de Israel e o Trino Deus. Todas as vezes que no Antigo Testamento aparece o anjo do Senhor, refere-se a Cristo. Não é um dos anjos das legiões de Deus, mas é o anjo do Senhor. Então era Cristo antes da sua encarnação. E ali ele compareceu em Gilgal a Josué. E o que ele estava fazendo, que Deus estava fazendo ali, apareceu ali em Josué? Ele estava confirmando aquela renovação do pacto, aquela aliança. Ele estava aceitando o que os filhos de Israel se propuseram. Ou seja, a circuncisão, a celebração da Páscoa. E eles estavam entrando naquela terra, não mais como escravos, mas como filhos de Deus. Eles ali iriam testemunhar, iriam mostrar aquelas nações que é possível abandonar o pecado, abandonar a feitiçaria, a matança, o crime, a violência e se tornar filho de Deus. Então vamos ler o que diz aí. Então para nós, a aliança, essa aliança eterna de Josué com Deus, os filhos de Israel com Deus, para nós tem um simbolismo muito importante.
que eles não podiam entrar na terra, como já falei, de qualquer maneira, mas eles entraram ali com a bênção de Deus, com a proteção de Deus, com a segurança de Deus. Então, isso mostrou, a Bíblia quer nos mostrar, a palavra de Deus, que nada que é feito sem Deus tem valor. Todas as coisas que nós fazemos nesse mundo, se não for para Deus, se não for para a glória de Deus, não tem valor algum. Então eles entrariam na terra de Canaã para glorificar, para serem testemunha do poder de Deus, para serem testemunha do quanto Deus é poderoso. Aliás, mostrando os sinais, né? Como eles chegaram ali, o Jordão estava em alta, o Jordão estava transbordando, e aquelas crianças, mulheres, aqueles homens, animais, não poderiam passar pelo Jordão. Então Josué chamou os sacerdotes e pegaram pedras, tiraram do Jordão e puseram aquelas pedras do outro lado e mandou que os sacerdotes pisassem nas águas do Jordão. Assim, quando eles pisaram na água do Jordão, o Jordão parou, como duas paredes, e ficou enxuto, seco. E os filhos de Israel passaram e entraram nas colinas de Jericó, de frente a Jericó. E depois que passou, os sacerdotes tiraram os pés das águas do Jordão e o rio voltou a correr normalmente. Então foi um grande milagre que os habitantes da terra viram e comentaram isso e ficaram assustados, como nós lembra do primeiro versículo. Eles estavam amedrontados pelo poder que Deus fizera ali diante dos olhos deles. Bom, então, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que me diz, meu senhor, ao seu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalças as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então é importante termos a convicção de que se tratava de Cristo pré-encarnado, porque a anjo jamais aceitaria adoração, aceitaria que Josué se prostrasse diante dele. E ele permitiu que Josué se prostrasse porque ele era uma das pessoas da Trindade, segunda pessoa da Trindade, que estava pré-encarnado. E estava ali e ele ordenou que Josué descalçasse, assim como Moisés lá na sarça teve que tirar as sandálias porque o lugar era santo. E aqui, semelhantemente, Josué também teve que descalçar as sandálias, tirar dos pés a sandália, porque aquele lugar era o lugar santo, pois Deus estava ali, na segunda pessoa da Trindade. Então, podemos então constatar que Gilgal foi importantíssima na história de Israel. Gilgal é o primeiro sinal, é a primeira aliança que o povo e Deus realizada na entrada da terra de Canaã. Saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto e agora iriam tomar posse da terra que Deus prometeu. Mas eles não podiam entrar de qualquer jeito. Eles teriam que ser purificados, teriam que estar renovados, teriam que ter nascido de novo. Por isso que foi feito ali o pacto da circuncisão e a celebração da primeira Páscoa na terra de Canaã. Mas tudo isso não valeria sem a presença, sem a confirmação de Deus. E ali apareceu o anjo do exército do Senhor, ou seja, Cristo pré-encarnado, que confirmou que Deus tinha recebido, tinha aceito aquele pacto e que Deus tinha confirmado que estaria com eles por todo o tempo, todas as suas vidas. Meus irmãos, que lição maravilhosa nós podemos ter de Gilgal. Gilgal representa então a mudança
do mundo perdido, da condenação, para o reino de Deus, para a presença de Deus. Que nós possamos entender que, do mesmo modo, Jesus Cristo nos tirou da condenação do pecado e nos trouxe para o reino do seu reino. E, portanto, agora, nós, assim como eles fizeram um pacto, nós também temos um pacto eterno com Deus, quando nós recebemos Jesus Cristo em nossos corações. Assim como eles seriam testemunhas do Senhor diante daquelas nações, nós hoje somos as testemunhas do Senhor diante desse mundo perdido. Numa crise que nós estamos vivendo, da pandemia, em que as pessoas estão amedrontadas, tomadas pelas depressões, medo, nós temos que ser a última palavra para eles, a esperança para eles. Nós temos que levar o Evangelho de Cristo a esse povo, para que eles conheçam o Deus poderoso, o Deus Salvador, que mandou o seu Filho Jesus Cristo, e eles também venham a ter um encontro com Deus e sejam salvos. Então, meus irmãos, Gilgal foi uma cidade importantíssima para os filhos de Israel. Ela apontava para Cristo. O que aconteceu lá em Gilgal apontava para Cristo, a circuncisão e a Páscoa. Ele, Jesus, é a nossa Páscoa. Gostaria até de ler de novo o que o apóstolo Paulo diz sobre isto, muito importante. Olha o que Cristo diz, o que Paulo diz sobre Cristo. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor. Muito obrigado.